A verdade é essa, né? Não é fácil provar o 561. Então, eu não teria feito a ação de reintegração de posse por causa disso. Se tornou uma ação totalmente complicada, né? Se tornou uma ação difícil. Então, é melhor trabalhar sempre com uma reivindicatória. A reivindicatória, em regra, eu preciso ter o registro, mas dá para a gente trabalhar com a exceção. Qual que é a exceção? Nós precisamos distribuir inventário, já está distribuído, e o doutor é inventariante. A chance de ter sucesso é grande, viu, doutor? Como a reivindicatória já está em grau recursal, já foi, né? Já foi. Mas tem um lado bom, notícia boa, que a ação possessória, ela não cria coisa julgada contra a ação reivindicatória, né? Não cria. Então, se eu perdi a ação possessória, eu posso fazer uma ação petitória, e vice-versa. Como também não faz fungibilidade, né? Não pode eu fazer uma ação possessória e falar, juiz, aplica a fungibilidade, porque na verdade eu quis fazer uma petitória. Não tem fungibilidade, só tem fungibilidade entre as possessórias ou entre as petitórias. Eu faria, doutor. Eu faria as duas, viu? Faria a reivindicatória e ainda faria o arbitrário de aluguel para atrapalhar o escapeão dela, porque uma hora cai a ficha dela, né? Certo. E doutor, então eu continuo em recurso na ação de reintegração de posse, lutando em recurso e deixando correr as duas? Eu não faria, doutor. Eu não faria recurso. Eu acho que o doutor não vai conseguir sucesso, né? Porque realmente a prova da posse é impossível o doutor fazer. Então eu faria uma ação nova, que é uma reivindicatória. Nessa ação... E a cobrança do aluguel, posso cobrar desde quando o aluguel? O aluguel a gente cobra na prática, a gente cobra retroativo, mas na verdade não tem nenhuma decisão, né? Dali para frente, né? O que o doutor pode fazer é uma tutela antecipada para cobrar do momento da citação, entendeu, doutor? Tem que fazer, né? Uma tutela antecipada. Eu posso cobrar desde da notificação extrajudicial, que foi a pedida para... Na verdade, doutor, a gente pode pedir, né? A gente pede para confundir o juiz, vai que cola, mas não vai colar. Na verdade, está pacificado que a arbitramento de aluguel, podemos pedir tutela antecipada, mas da decisão de tutela antecipada para frente, entendeu? Da decisão da tutela antecipada para frente. Para frente, é isso. Ou seja, nós não vamos conseguir, nunca, né? Conseguir o retroativo. O retroativo, o próprio judiciário fala. Como que a gente consegue esse eventual retroativo? Algumas pessoas distribuem uma ação chamada perdas e danos. E aí tenta esse retroativo na perdas e danos. Entendeu, doutor? Situação. A doutora Márcia tá aí, é online ainda, doutor? Você consegue ver? Tá aqui. Doutora, é que você tá mutada, viu? É só você clicar no microfoninho para desmutar. Acho que a internet da doutora aqui tá falhando. Eu tá conseguindo ouvir, doutora Márcia? Então, assim, mesmo que eu entrando com essas duas ações, ação reivindicatória e ação de arbitramento de aluguel, mesmo que ela entre com a ação de usucapião, não vai caber a ação da usucapião, né? Ela pode fazer, mas a chance dela ter sucesso nessa ação diminui bastante, viu, doutor? Diminui bastante porque ela não vai conseguir ganhar fácil, não. Na verdade, pagando aluguel, ela sendo condenada a pagar a tutela antecipada, ela vai ter dificuldade de ter sucesso na demanda. Agora, isso teria que ser feito o quanto antes, porque a partir do momento que ela fizer o uso capião, antes da ação reivindicatória, antes do arbitramento de aluguel, o que pode acontecer? E é fato, né? A gente não consegue, ela consegue usar contra nós a súmula 237, ou seja, ela usa contra nós o uso capião como matéria de defesa. Ela pode conseguir, dependendo do juiz, suspender a reintegração de posse em reivindicatória até que seja decidido o uso capião, entendeu? Uhum. E se a nossa estiver correndo primeiro, ela não pode pedir suspensão, né? Aí ela pode pedir, mas ela não vai conseguir. Dificilmente ela vai conseguir, só se for um juiz ou a juíza fora da curva, né? Mas aí se o juiz der, a gente consegue agravar a decisão dele e normalmente a gente consegue informar. E se eu prosseguir com a ação entrar com essas duas e ação de reintegração de posse e eu não tiver sucesso lá mais para cima, pode empatar essas outras duas aqui embaixo? Essas outras duas? Pode e vai. Na verdade, se a ação morrer, uma coisa é você distribuir uma petitória com a ação possessória perdida, né? Agora, se ela está em andamento, isso pode ser alegado contra o doutor e aí pode o juiz extinguir o processo sem resolução do mérito, porque não pode... Tem até decisões, né, nesse sentido, que não pode ter duas ações iguais. Não iguais, porque é petitória ou até possessória, são instrumentos diferentes, né?
mas não pode ter uma petitória enquanto tem uma possessória. Isso não pode acontecer. Tanto é que o doutor só pode distribuir a reintegração, a reivindicatória após de fato, após o trânsito de julgado, né? Após a ação não ter mais recurso, não estar mais em andamento. Se a ação de reintegração de posse estiver viva e o doutor distribuir uma reivindicatória, o doutor vai ter problema, ela vai ser extinta sem resolução do mérito. Mas o princípio da SAICINHA, doutor, no caso na ação de reintegração de posse, esse princípio, ele não tem força também, assim, de questão de transmissão da posse e da propriedade dos herdeiros? Sabe, doutor, a Faculdade de Direito ela é linda, né? Ela é linda, temos que agradecer a Deus, senão a gente não estaria aqui. Mas ela é muito ruim, né? Não tem exceção. Eu falo isso porque a gente dá aula todo dia, é tudo igual. A culpa não é do professor, a culpa muitas vezes não é do aluno, pode ser até também, né? Acho que também tem a parcela de culpa, mas o cronograma da Faculdade de Direito ele é muito mal feito, né? E é muito teórico. Normalmente os professores da graduação não advogam, então a teoria e a prática é diferente. O princípio do SAICINHA é lindo, né? Morreu, a herança se transfere automaticamente, mas na prática, se você não fizer inventário, nada acontece. Nunca o nome do herdeiro vai aparecer na matrícula do imóvel de forma automática, né? Então, é lindo na teoria, para concurso público, mas na prática não é bem assim, né? Então, o senhor recomenda que eu desista da ação de reintegração de posse entre essas duas aqui? Na verdade, o doutor não vai desistir. O doutor recorreu, já foi inapto o recurso, né? Foi o recurso de apelação. Foi julgado já, de apelação? Na verdade, o doutor só vai deixar de recorrer, né? Só vai deixar de fazer o recurso especial e extraordinário. Então, vai ocorrer o trânsito julgado, vai sair a publicação do trânsito julgado, e aí, feito isso, aí pronto, o doutor está pronto para poder propor uma ação reivindicatória. E aí deixa bem claro, abre uma preliminar dizendo que foi proposta por um lapso uma ação de reintegração de posse, a qual não está mais em andamento, pelo princípio da verdade, da boa-fé, cooperação, mas a ação reivindicatória se discute a propriedade, ou seja, o doutor tem a opção de mencionar isso em preliminar ou tem a opção de ser omisso, porque se o doutor trabalhar isso em preliminar também, vai te ajudar a explicar para o juiz, para ele não se livrar da ação, mas também eles vão usar contra o doutor como matéria de defesa. Não sei o que é melhor, acho que teria que analisar. Mas, de fato, após o trânsito julgado, o doutor está livre para distribuir a ação petitória, né? Trânsito julgado da possessória. Meu Deus do céu, que situação a gente está passando, hein? Doutor, desculpa a sinceridade aqui, mas você ganhou um amigo, né? Você, a doutora, eu quero o seu bem, eu tenho que falar a verdade, não tem jeito, senão o doutor vai ficar frustrado, e fica mesmo, né? Fica chateado, né? Fica chateado, é normal. Eu tava pensando em tentar mais um embargo de declaração lá, para ver se consegue mudar a decisão dele, né? Doutor, não vai mudar porque está errada, né? A ação, a tese está errada, a ação está errada e a tese está errada. Não seria caso de ação processória, né? A culpa disso é a Faculdade de Direito. O que eles ensinam a gente? Invadiu é reintegração de posse. Comodato é reintegração de posse. É uma ova, né? Na verdade, a reintegração de posse é uma ação que a gente só vai usar quando não tem outro jeito, que é uma ação ruim, né? Possessória é ação problemática, né? A gente tem que fugir de todo jeito, né? No caso, a ação correta aí sempre foi a reivindicatória, né? Pois é, mas ela mesmo reconheceu que estava trabalhando de babá lá, né? Se ela estava trabalhando de babá, tinha uma outra pessoa que tinha posse direta, né? Mas o problema qual que é? Que a possessória é uma ação ruim. Você vê, esse ponto dela ter falado, eu trabalhei de babá. Legal, ajudou o doutor. Mas ajudaria muito mais na ação correta, que é a reivindicatória. Agora, na ação processória, o que se discute é a posse. E o problema da possessória é que você, por mais que o outro caia em contradição de provar que não tinha posse qualificada, alguma coisa assim, você tem que provar os requisitos para ganhar a ação. Você viu o desembargador falando? É uma realidade, é o 561, é data do esbulho e turbação, tem que provar a sua posse, que teve a posse antes da invasão, e a gente não consegue provar isso com facilidade, né? Por isso a ação de segurança para nós, para a gente aumentar a nossa chance de sucesso, de fato é a reivindicatória, né? Nós temos os dois grupos de ações, as possessórias, reintegração de posse, manutenção e interdito proibitório. Do outro lado a gente tem as petitórias, reivindicatória, emissão da posse e ação de resgate. A emissão da posse nós vamos usar quando a gente quer a posse pela primeira vez. É uma petitória também, tem que ter registro. Eu posso até usar um inventário para ter a posse pela primeira vez, porque o inventário foi distribuído, eu sou inventariante. Eu não recomendo, precisa tomar cuidado com ela, porque tem juiz e juiz é ruim, né? E aí você faz uma ação de emissão de posse e esse juiz, às vezes, ele confunde essa ação com uma possessória, não é uma possessória. Mas no caso do doutor, não, é reivindicatória mesmo, né? É reivindicatória raiz, né? Qual é o
artigo, doutor, da reivindicatória? 1228. 1228. No Código Civil. Ei, doutor, não tem jeito. Eu faria o quê, sabe? Com muito carinho. O doutor ter chance de ter sucesso, né? Eu não recolheria... Ação de arbitramento de aluguel, qual é o artigo, doutor? O doutor trabalha com 1228 também, tá? É o direito de colher os frutos. Entendi. E... Acho que a doutora quer fazer uma pergunta aqui, viu? Márcia. Fica à vontade, pode falar. Então, a minha dúvida, tá? Eu entendi que o correto seria a desistência do processo de reintegração de posse, uma vez que... Na verdade, doutora, não vai desistir porque está em grau recursal, né? Só vai deixar de recorrer, entendeu? E seria uma ação, uma outra ação... Entendi. Duas ações. Tá. Uma ação reivindicatória e uma ação... Tem um processo de... Como já tem um processo de reconhecimento de união... Sim, eu entendi as duas ações. Mas como temos uma ação de reconhecimento de união estável e